Dizem que todo jogador tem um mestre, um treinador para moldá-lo, um sistema para contê-lo. Mas Zlatan Ibrahimovic nasceu intratável. You wanna play with fire? I'll bring you fire, but I will burn you. Forjado no caos, criado na fome e construído com pura rebeldia. Ele era o experimento selvagem do futebol. Com 1,95 m, Zlatan era um gigante, mas seu ego era ainda maior. Provocação. Nel cuore della Sampdoria. Questo è il colpo di Fala trash. You're even more ugly in television than reality. And you know better football than me? No. So why are you talking? Dear Los Angeles, you're welcome. Citações em terceira pessoa. When you buy Ibrahimovic, you buy a Ferrari. Respostas afiadas. Everybody thought that I'm too old, but I can, and I made the Premier League look old. Ele vivia para isso. Você queria odiá-lo tanto, mas ele era bom demais para ser odiado. Falava um monte de bobagens, depois entrava em campo e comprovava cada palavra. Era um jogador que nenhum treinador conseguia domar, nenhum tabloide conseguia envergonhar e nenhum adversário conseguia enganar. Ele não era apenas um jogador, não era apenas uma lenda, ele era Zlatan. Zlatan Ibrahimovic nasceu em Malmö em 1981, filho de pai bósnio e mãe croata, ambos emigrados para a Suécia nos anos 70. Eram muito pobres, mas isso nem era o pior da infância de Zlatan. Quando ainda era menino, ele sofreu abusos da mãe, que frequentemente o acertava na cabeça com colher de pau. Ainda criança, os pais se divorciaram. A meia-irmã tinha problemas com drogas. A mãe foi presa por receptação de mercadorias roubadas. E o pai tinha problemas com álcool. Após o divórcio, ele morava com a mãe. Mas após a prisão dela, foi morar com o pai aos 9 anos. Mas as coisas não melhoraram. Ele passava fome por dias porque nunca havia comida. Abriria a geladeira e, em vez de comida, só via cerveja. Tudo isso o levou a furtar e roubar bicicletas só para sobreviver. Uma criação dura moldou Zlatan para ser um garoto durão. Ele aprendeu a lutar como meio de sobrevivência e canalizou sua raiva para se tornar o melhor na única coisa que amava e se importava, o futebol. Mas até o futebol foi super cruel com ele no início. Zlatan começou a chutar bola aos 6 anos e aos 13 foi para o Malmö FF. Aos 15, estava farto e queria desistir, preferindo um emprego nos cais. Seu técnico das categorias de base o convenceu a não abandonar. O mundo inteiro do futebol deve grande obrigado a esse homem, porque o que gerou foi algo que nunca tínhamos visto. Após conversa com o treinador, Zlatan baixou a cabeça e subiu ao time principal do Malmö aos 18 anos. Mesmo assim, as coisas não estavam boas para ele. Sofreu rebaixamento da primeira divisão na primeira temporada. Uma experiência horrível. Mas ele manteve o foco e ajudou seu time a voltar à primeira divisão após apenas uma temporada. Foi nesse período que Arsene Wenger notou Zlatan e quis levá-lo para o Arsenal. Ele disse ao atacante para fazer um teste, mas um Zlatan adolescente olhou nos olhos de um dos maiores treinadores do mundo e respondeu: "Eu não faço testes. Ou você me quer ou não quer." Everything was good until he said you come and do a trial, and I was looking at him. Obviously, he's Wenger, I'm nobody in that moment. I said, I don't do trials. And he was like, what do you mean? I don't do trials. Para muitos, recusar um clube como o Arsenal daquela maneira teria sido o fim da carreira, mas estamos falando de Zlatan. A história mal havia começado. Em 2001, ele foi para o Ajax, e você pensaria que as coisas decolaram imediatamente após uma transferência dessas, mas não foi o caso, nem de longe. Ele mal era utilizado pelo técnico Coadriaanse. Foi preciso o treinador holandês ser demitido para Zlatan finalmente ter sua chance. Quando Ronald Koeman assumiu, ele imediatamente colocou Zlatan no time titular, e o sueco ajudou o Ajax a vencer a Eredivisie na temporada 2001 até 2002. Pode-se dizer que foi aí que a história realmente começou. O jogador estreou na Liga dos Campeões da UEFA em 2002 contra o campeão Lyon e marcou 2 gols. Tinha apenas 20 anos. Marcou 5 gols na primeira campanha, ajudando o Ajax a chegar às quartas de final.
Mas o verdadeiro destaque foi em 2004, quando driblou 5 jogadores antes de marcar um gol solo incrível contra o NAC Breda. Nunca tínhamos visto um jogador tão alto e ao mesmo tempo tão técnico. Um gigante que se movia daquele jeito era algo mais raro. Esse cara era um gênio, um verdadeiro fenômeno. Ibrahimovic. Goed ingehouden. En nu nog een keer schiet ook. Maradona! Mas o que não sabíamos é que ainda não tínhamos visto nem metade. Naquele ano, Zlatan deu um salto, mudando-se para a Itália e jogar na Juventus. Em sua primeira temporada, ele esteve diretamente envolvido em 28 gols em 46 jogos. Ajudou a Juventus a conquistar o Scudetto, que depois foi retirado devido ao escândalo Calciopoli, e levou o time às quartas de final da Liga dos Campeões. Após essa temporada, repórteres disseram que o Real Madrid estava disposto a pagar 70 milhões de euros. Esse valor em 2005 era insano, mas todos acreditavam porque era Zlatan. Mas depois se revelou que aquilo não passava de uma jogada de marketing para inflar o valor de mercado do atacante. Pois é, típico Zlatan Ibrahimovic. Enfim, após o rebaixamento da Juventus para a Série B como punição pelo envolvimento no escândalo Calciopoli, Zlatan fechou de vez seu capítulo na Juventus. Mas ele amava tanto a Itália que permaneceu lá, transferindo-se para a Inter de Milão, clube que dizia ter torcido quando mais jovem. Para ser honesto, ele não agia como torcedor de infância, mas chegaremos a isso depois. Enfim, passou 3 anos na Inter e todos foram ótimos. Na primeira temporada, esteve diretamente envolvido em 24 gols em 36 jogos em todas as competições e ajudou a Inter a conquistar o Scudetto com recorde de 97 pontos. Na segunda, esteve envolvido em 31 gols em 34 jogos, ajudou a Inter a defender com sucesso o Scudetto e foi eleito jogador do ano da Série A. Estava no auge dos seus poderes nesse momento e continuava melhorando em campo, mas suas decisões fora dele o arruinaram. Você entenderá o que quero dizer em breve. Sua terceira temporada na Inter de Milão, Zlatan ajudou a Inter a conquistar o tricampeonato do Scudetto, venceu o Capocannoniere como artilheiro da Liga e foi eleito jogador do ano da Série A. Após dominar a Itália, Zlatan decidiu tentar algo novo. Era boa ideia, mas o timing foi péssimo. Em 2009, Zlatan se juntou ao atual campeão da UCL, o FC Barcelona. Eles eram o melhor time do mundo, e parecia a melhor decisão para a carreira dele, mas foi a pior. Na verdade, ele começou brilhantemente na Espanha. Fez história ao se tornar o primeiro jogador do Barcelona a marcar nos seus 5 jogos de La Liga pelo clube. Após 7 jogos, ele tinha 7 gols e liderava a artilharia, mas sofreu lesão na coxa que o deixou fora por 3 semanas. Ao voltar, entrou no segundo tempo e marcou contra o Real Madrid, nada menos. Isso iniciou uma sequência de 4 jogos seguidos marcando na Liga. Na Liga dos Campeões, marcou os 2 gols do Barcelona contra o Arsenal nas quartas. Estava simplesmente imparável. Mas em março, tudo começou a desmoronar. Primeiro veio o cartão vermelho contra o Almeria, que o obrigou a cumprir suspensão de um jogo. Voltou marcando em 3 jogos seguidos na Liga, mas então, durante o aquecimento antes de um jogo contra o Athletic Club, sofreu outra lesão. Isso o tirou de 4 jogos, incluindo o jogo de volta contra o Arsenal. Após a lesão, parecia que ele havia perdido o toque. Marcou só um gol nos últimos 7 jogos e pôde assistir enquanto seu ex-clube, a Inter de Milão, eliminava o Barcelona nas semifinais da Liga dos Campeões, conquistava o troféu e completava o triplete europeu. Zlatan nunca havia vencido a Liga dos Campeões. Mudou-se para o atual campeão na esperança de ganhá-la, mas na temporada em que saiu, seu antigo clube a levou. Aquela derrota para a Inter teve consequências muito maiores. Na sequência da eliminação, Zlatan gritou com Pep Guardiola no vestiário, mandando-o para o inferno e dizendo que ele não tinha colhões. Segundo ele, Pep não disse uma palavra, apenas saiu da sala. Temos certeza de que Zlatan sabia que aquilo era o fim para ele no clube. Next game, I'm on the bench. Second game, bench. Third game, bench. Fourth game, bench, and then I started to make noise. But I noticed it was not about me performing anymore. It was
I think, my opinion, he felt offended for me saying to him, I needed more space. I said, you want to play with fire? I will bring you fire, but I will burn you. Segundo Zlatan, em sua autobiografia, Messi começou a exigir jogar pelo meio, então teve que ser sacrificado. Todos esses fatores levaram a uma saída precoce de Ibrahimovic. Então, naquele verão, o cara que dizia ser torcedor de infância da Inter se transferiu para o AC Milan por empréstimo. Ao assinar, disse que fez a mudança para vencer a Liga dos Campeões com o Milan. Bem, sem estragar a história ou nada, mas ele nunca conseguiu isso. Na verdade, na temporada em que saiu do Barcelona, os catalães voltaram a vencer a Liga dos Campeões. Então, para resumir, na temporada antes dele chegar ao Barcelona, eles venceram a Liga dos Campeões. Depois ele saiu da Inter para o Barcelona, e naquela temporada, a Inter venceu. Ele saiu do Barcelona para o Milan, e então o Barcelona venceu de novo. Lembre-se, o Milan havia conquistado a Liga dos Campeões apenas 3 anos antes dele chegar. Aquele troféu simplesmente não queria nada com Zlatan. Mas os outros troféus? Sim, ele os empilhava como joias. Conquistou o Scudetto e a chuteira de ouro com o Milan, e em 2012 mudou-se para a França para se juntar ao PSG, tornando-se a primeira grande contratação sob a nova propriedade. Aquela temporada foi incrível. Tornou-se o primeiro jogador a marcar por 6 clubes diferentes na Liga dos Campeões. Terminou como o maior assistente e artilheiro da Ligue 1. Foi o primeiro a atingir 30 gols em uma única temporada da Ligue 1 em 23 anos. Foi eleito jogador da temporada da Ligue 1 e, no fim, ajudou o PSG a ganhar o título da Liga pela primeira vez em 19 anos. Foi ele quem iniciou a atual dinastia do PSG. Saiu em 2016 como o maior goleador histórico do clube e com 12 troféus no bolso. Lembre-se, nessa altura, ele tinha 34 anos. Quando se preparava para deixar a França, todos diziam que ele deveria estar pensando em aposentadoria. Quando foi ligado à Premier League, todos disseram que era velho demais. Pois bem, nas palavras dele mesmo, ele fez a Premier League parecer velha. Everybody thought that I'm too old, but I came and I made the Premier League look old. Zlatan foi para o Manchester United em 2016 e detonou. Marcou 17 gols em 28 jogos da Premier League, tornando-se o jogador mais velho a marcar pelo menos 15 gols numa única temporada da Liga. Naquela temporada foi tão bom que foi indicado ao prêmio de Jogador do Ano da PFA. Esteve diretamente envolvido em 38 gols em 46 jogos em todas as competições, ajudando o United a vencer a Community Shield, a Copa da Liga Inglesa e a Liga Europa, o último troféu europeu do clube até hoje. Isso também foi o primeiro e único título europeu de Zlatan em toda a carreira. Mais tarde, tornou-se o primeiro jogador a representar 7 clubes diferentes na Liga dos Campeões ao atuar pelo United em 2017. Pena que nunca venceu. Enfim, após uma passagem curta, mas vitoriosa na Inglaterra, mudou-se para a MLS, para jogar no LA Galaxy aos 36 anos. Como ele se apresentou ao ZUA? O cara comprou uma página inteira no LA Times e só dizia: "Caro Los Angeles, de nada. Que figura, Caro Los Angeles." Mas se você acha que isso explica o ego e a arrogância dele, você não viu nada ainda. Um capítulo inteiro dedicado a isso está por vir. Enfim, seu tempo no ZUA foi excelente. Dominou a liga com gols incríveis. Dada a idade, todos pensavam que ele se aposentaria por lá, mas não. Quando cansou da experiência hollywoodiana, voltou à Europa para se juntar novamente ao Milan aos 38 anos. Será que sobreviveria no mais alto nível nessa idade? Pode apostar que sim. Veja só, o Milan não vencia o Scudetto desde que ele o ajudara a conquistar em 2011. Ele voltou e ajudou a ganhar de novo. Enquanto esteve lá, alcançou 300 gols na carreira nas 5 grandes ligas da Europa, tornando-se o primeiro do século XXI fora Ronaldo ou Messi a conseguir isso. Despediu-se do esporte em 2023, mas se certificou de não sair antes de cravar um último recorde: tornar-se o jogador mais velho a marcar um gol na história da Série A, aos 41 anos e 166 dias. Isso era vinho fino de verdade. Aos 40, Ronaldo está na Arábia Saudita. Aos 38, Messi está nos Estados Unidos. Mas aos 41,
Zlatan Ibrahimovic estava jogando e vencendo o campeonato na Itália. Ele era um animal diferente. O que o tornava único em relação a qualquer jogador foi sua atitude. As coisas que Zlatan fez e disse faziam as pessoas temê-lo e reverenciá-lo. Quem quer mexer com um faixa preta de taekwondo, afinal? Em 2004, ele lesionou seu companheiro de Ajax, Rafael van der Vaart, durante um amistoso internacional. O holandês acusou Zlatan de tentar machucá-lo intencionalmente. National game against Sweden. Yeah. And he kicked me on the ankle. It was really bad. You can see it on YouTube. And I was lying there crying almost, and then I looked at him, and he was my teammate at Ajax. Yeah. He was just walking away, and after the game I went mad. In the press I said he did it on purpose. I thought it was okay. Yeah. And then he went totally on me and screaming. I screamed back, and then 2 days later he left for Juventus. E, em resposta, Zlatan ameaçou quebrar as duas pernas dele. No Ajax, ele também teria dado um soco no companheiro Mido, mas, segundo a história, o egípcio havia jogado uma tesoura nele. Um dia, porém, Zlatan encontrou alguém à altura. Durante um treino no Milan, ele e Ogut Onyewu brigaram. Zlatan saiu com uma costela quebrada. He came at me, and he describes you as a heavyweight boxer, championship boxer coming at him. And then he describes the moments. I believe he said he headbutted you, and then there was a scuffle, and you guys are on the ground, and then everybody comes on top. He said he suffered broken ribs. What do you remember about that training session? Well, I remember everything. I remember everything about that training session. In his book or his accounts, there are some truths, there are some lies. Let me just ask you, is it true that you broke his ribs? Ask him. It's his ribs. He said not he mine. did. He said his ribs were broken. Após esse encontro, Zlatan decidiu parar de atacar os companheiros e reservar sua violência apenas para os adversários. Naquela temporada, deu uma entrada realmente insana em Materazzi que o mandou para o hospital. E ele saiu dizendo que foi totalmente intencional, explicando que era vingança pelo que o italiano havia feito a ele 4 anos antes. Na mesma temporada, socou Marco Rossi no estômago durante um jogo da Série A e foi suspenso por 3 partidas. No ano seguinte, levou outra suspensão de 3 jogos por dar um tapa em Salvatore Aronica. Поступил вот с той точки, с которой нам показывали изначальный эпизод. Было полное ощущение, что... Levou esse comportamento para a América, dando um tapa na cabeça de Michael Petrasso por ele ter pisado nele sem querer durante um jogo da MLS em 2018. No ano seguinte, agarrou o pescoço do goleiro do NYCFC Sean Johnson. Quando não estava batendo, sufocando ou brigando com gente, Zlatan fazia declarações realmente atrevidas e arrogantes. Quando perguntaram quem ele achava que era o melhor atacante da Premier League na época do United, citou Lukaku e Agüero. Por que não mencionou o próprio nome? Porque leões não se comparam com humanos. Who's the best striker in the Premier League right now? For me, I like a striker that makes the difference. Lukaku is strong, Agüero is good. You didn't say yourself. I was expecting you to say me. Lions, they don't compare themselves with humans. Esse cara literalmente tem um quadro dos pés dele pendurado em casa para lembrar a família do que pagou por tudo que eles têm agora. Mas apesar de tudo isso, é difícil odiar esse sujeito porque ele era bom demais. Ele é um dos 20 jogadores mais condecorados da história do futebol, um dos 5 maiores artilheiros do século XXI e marcou alguns dos gols mais bonitos que já vimos, incluindo um dos maiores da história contra a Inglaterra. Ele era completo, intimidante e muito interessante. As pessoas dizem que ele é um dos maiores a nunca ter vencido a Liga dos Campeões. Mas e se agora olharmos para alguém que realmente ganhou tudo? Ronaldinho não só conquistou troféus, ele conquistou corações. E se você quer saber como ele levou o futebol de rua aos maiores estádios do mundo, clique aqui agora e eu te conto toda a história.